No coração do deserto peruano, onde a aridez da paisagem se estende por quilômetros sob um sol implacável, repousam as enigmáticas linhas de Nazca. Gravadas na terra como se fossem gigantescas pinceladas de um artista desconhecido, essas figuras desafiam a nossa compreensão e alimentam a imaginação há séculos. Consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1994. São mais de 13 mil traços que formam cerca de 800 figuras. Algumas delas se estendem por mais de 65 quilômetros. Entre os geoglifos mais famosos, destacam-se o beija-flor, com seu bico elegantemente curvado, o macaco com sua cauda espiralada, a aranha com suas patas finas e precisas, e o condor imponente e majestoso. Além desses animais, há representações de plantas, como árvores e flores, e formas geométricas complexas, como espirais, triângulos e linhas retas que se estendem por quilômetros, cortando o deserto com precisão surpreendente. A história por trás dessas linhas é tão misteriosa quanto sua própria existência. Acredita-se que tenham sido criadas entre os anos 200 a.C. e 700 d.C. pela cultura Nazca, um povo que habitava a região antes dos Incas. A técnica utilizada para sua criação envolvia a remoção da camada superficial de pedras escuras do deserto, expondo o solo arenoso mais claro abaixo, criando um contraste visível. As linhas de Nazca não foram exatamente descobertas em um momento específico. Elas eram conhecidas pela população local há séculos. No entanto, ganharam atenção e reconhecimento da comunidade científica e do mundo exterior gradualmente ao longo do tempo. Os conquistadores espanhóis no século XVI, ao explorar a região, mencionaram brevemente as linhas em seus relatos, mas sem dar muita importância a elas. O arqueólogo peruano Toribio Mejía Chespi foi um dos primeiros estudiosos a realizar um estudo sistemático das linhas. Muitos livros o nomeia como o descobridor das linhas em 1927. Ele as documentou e as descreveu em seus trabalhos. Na década de 40, Paul Kosok, um historiador americano, desempenhou um papel fundamental na divulgação das linhas de Nazca para um público mais amplo. Ele as estudou e as promoveu como um importante sítio arqueológico, levantando hipóteses sobre sua função astronômica. Não podemos deixar de mencionar Maria Reich, uma matemática e arqueóloga alemã, que dedicou sua vida ao estudo e à preservação das linhas de Nazca. Ela chegou ao Peru em 1932 para trabalhar como professora e tradutora, mas no início dos anos 40 começou a se interessar pelas linhas de Nazca, a princípio trabalhando como assistente de Paul Kosok. Ela passou décadas pesquisando as linhas, mapeando-as e defendendo sua proteção. Seu trabalho foi fundamental para aumentar a conscientização sobre a importância do sítio. Maria Reich faleceu em 1998, aos 95 anos de idade. A casa onde Maria Reich viveu em Nazca foi transformada em um museu dedicado à sua vida e trabalho. A construção das linhas de Nazca, embora pareça incrivelmente complexa à vista de cima, utilizou técnicas relativamente simples, mas que demandavam organização e planejamento. Acredita-se que os Nazca utilizavam cordas para medir as distâncias e criar linhas retas e estacas de madeira, ou ossos para marcar o contorno das figuras no solo. Eles provavelmente tinham um plano ou modelo em escala menor para se guiarem. A técnica principal consistia em remover a camada superficial de pedras escuras de óxido de ferro que cobria o solo do deserto. Ao remover essas pedras, o solo arenoso mais claro e rico em gesso, que estava abaixo, era exposto, criando um contraste visual marcante. Em muitos casos, as pedras removidas eram empilhadas ao longo das bordas das figuras, criando uma espécie de borda elevada que ajudava a definir o contorno e a tornar a figura mais visível. O clima seco e estável do deserto ajudou a preservar as linhas por séculos. No entanto, é provável que os Nazca realizassem alguma forma de manutenção para remover pedras que caíam dentro das figuras ou para retocar as bordas. A construção das linhas de Nazca exigia um esforço coordenado de um grupo de pessoas.
Arqueólogos acreditam que as comunidades locais se uniam para realizar esses projetos, possivelmente como parte de rituais religiosos ou cerimônias. A precisão das linhas sugere que os Nazca tinham um bom conhecimento de geometria e topografia. O tamanho das linhas de Nazca varia consideravelmente, desde algumas dezenas de metros até quilômetros de extensão. O beija-flor, por exemplo, tem cerca de 93 metros de comprimento, já o macaco tem aproximadamente 93 metros de comprimento e 58 metros de largura. O condor tem cerca de 134 metros de envergadura. A aranha tem cerca de 47 metros de comprimento. As linhas de Nazca abrangem uma vasta gama de tamanhos. Algumas linhas retas se estendem por quilômetros, enquanto as figuras de animais variam de dezenas a mais de 100 metros de comprimento. A escala monumental das linhas é uma das razões pelas quais elas são tão impressionantes e intrigantes. Alguns desenhos estão em perfeito estado, enquanto outros foram parcialmente apagados pelos ventos, pela erosão e pela passagem do tempo. Mas, nos últimos anos, com o avanço da tecnologia e da inteligência artificial, estão sendo desvendados uma série de geoglifos desconhecidos até então. São mais de 350 novas formas que vão desde as já conhecidas, como macacos e cobras, até outras que surpreendem os cientistas, como a de uma figura humanoide com um bastão, cujo significado começará a ser estudado. Aqui vemos outros exemplos de figuras que foram descobertas recentemente. Nos últimos 10 anos, a inteligência artificial tornou possível detectar geóglifos figurativos em relevo, que em média tem de 2 a 6 metros, que, ao contrário dos geóglifos gigantes baseados em linhas, são muito difíceis de detectar. Mas qual era o propósito dessas linhas monumentais? Essa é a pergunta que intriga arqueólogos, historiadores e entusiastas há décadas. Diversas teorias foram propostas, desde calendários astronômicos gigantes até rotas de peregrinação religiosa. Alguns acreditam que as linhas estavam relacionadas a rituais de fertilidade, invocando a chuva em um ambiente tão árido. Outros sugerem que as figuras representavam deuses ou animais sagrados, e que as linhas serviam como caminhos para os espíritos. A mais controversa das teorias, popularizada por Erich von Däniken em seu livro Eram os Deuses Astronautas, sugere que as linhas de Nazca eram pistas de pouso para naves extraterrestres. Embora essa teoria seja amplamente desacreditada pela comunidade científica, ela adiciona um toque de mistério e fantasia à história das linhas. Atualmente, a teoria mais aceita é a de que as linhas de Nazca eram parte de um complexo sistema ritualístico e religioso, ligado à água e à agricultura. As figuras poderiam representar deuses relacionados à água, e as linhas serviriam como caminhos para procissões e cerimônias que visavam garantir a fertilidade da terra e a abundância de colheitas. E chegamos ao final de mais um vídeo intrigante para a nossa Cuca. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo!